E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma pá com um ângulo de deflexão igual a 60 graus está fixada em um carrinho. O conjunto de massa igual a 75 kg rola sobre uma pista horizontal. O atrito e a resistência do ar podem ser desprezados. A pá recebe um jato de água que sai com velocidade igual a 35 metros por segundo de um bocal horizontal estacionário. A área da saída do bocal é igual a 0,003 metro quadrado. Determine a velocidade do carrinho com a pá em função do tempo e trace um gráfico dos resultados. Para resolver o exercício, vamos começar analisando o seguinte fato. De acordo com o enunciado, a força de atrito e a força de resistência do ar são desprezíveis. Logo, eu posso afirmar que o carrinho com a pá defletora descreve um movimento acelerado. Consequentemente, o volume de controle está acelerado. Logo, para resolver o problema, eu preciso recorrer à expressão abordada no último vídeo. Ela nos diz que a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle mais a resultante das forças de campo que agem no volume de controle menos a integral, fazendo a varredura do volume de controle, da aceleração do referencial associado ao volume de controle, medida em relação ao referencial estacionário S, ρdV, é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da velocidade v medida no referencial S', ρdV, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, que delimita o volume de controle em questão, de V' vezes ρ vezes V', produto escalar com a área dA. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida no último vídeo. Agora, como o volume de controle se move na direção do eixo X, eu vou reescrever essa expressão nessa direção. Portanto, a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo X, mais a resultante das forças de campo que agem no volume de controle na direção do eixo X, menos a integral, fazendo a varredura do volume de controle, da componente AX, da aceleração em questão, ρdV, é igual à taxa de variação com o tempo t, da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da componente Vx, da velocidade V', ρdV, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, da componente Vx da velocidade V', vezes ρ, vezes a velocidade V', produto escalar com a área dA. Conforme o enunciado afirma, a força de atrito e a força de resistência do ar são desprezíveis no movimento do carrinho com a pá defletora. Sendo assim, eu posso afirmar que a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo X tem intensidade nula. Além do fato de que a resultante das forças de pressão que agem no volume de controle devido à pressão ambiente também possui intensidade nula. Logo, este termo é igual a zero. A resultante das forças de campo que agem no volume de controle na direção do eixo X também possui intensidade nula. Nós sabemos que a força-peso atua na direção do eixo Y, justificando o resultado em questão. Sendo assim, do lado esquerdo dessa igualdade, a gente obtém simplesmente que o negativo da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da componente AX da aceleração A, ρdV, é igual. Vamos agora analisar o lado direito dessa expressão, começando com este termo. Eu vou assumir, com muito boa aproximação, que
O escoamento da água na região do volume de controle é, com muito boa aproximação, um escoamento permanente. Ele é aproximadamente permanente, de forma que esta taxa de variação com o tempo t é aproximadamente igual a zero. Sendo assim, eu vou desprezá-la em nossos cálculos. Muito bem. Recordando aqui que tais forças também possuem intensidade nula. Logo, este termo é igual à integral, fazendo a varredura da superfície de controle, de Vx', ρ, vezes a velocidade V', produto escalar com a área dA. A partir de agora, eu vou assumir também que o escoamento da água, tanto na entrada quanto na saída do volume de controle, é um escoamento uniforme. Logo, eu posso substituir essa integral de superfície por um somatório. Com isso, a gente obtém, enfim, a seguinte igualdade. A integral, fazendo a varredura do volume de controle, da componente AX, da aceleração A, ρdv, é igual ao somatório, fazendo a varredura da superfície E de controle, de Vx', vezes ρ, vezes a velocidade V', produto escalar com a área A. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir de toda a análise realizada. Vamos agora resolver o lado direito dessa igualdade. Vamos começar calculando o somatório, fazendo a varredura da superfície de controle, de Vx', vezes ρ, vezes a velocidade V', produto escalar com a área A. Não se esqueça que V' é a velocidade medida no referencial S', referencial que se move junto com o volume de controle. Muito bem? Bom, analisando a área de seção transversal 1 no volume de controle, eu vou assumir que a velocidade V com que a água sai do bocal é igual à velocidade V com que a água penetra na região do volume de controle. Sendo assim, nessa região, a velocidade está orientada a favor do eixo x e o versor n está orientado em oposição ao eixo x. Lembre-se que o versor n é um vetor unitário perpendicular ao elemento de área em questão e que aponta para fora do volume de controle. Logo, o primeiro termo desse somatório traz uma contribuição negativa a partir da definição do produto escalar. Sendo assim, nós temos menos Vx'. Vx' eu vou representar simplesmente por V1. Lembre-se que V1 é a velocidade medida no referencial S', referencial que se move junto com o volume de controle. Então, nós temos menos V1 vezes ρ vezes, e o produto escalar vai ser menos a velocidade V1 vezes a área A. Mas, vamos analisar agora o escoamento na área de seção transversal, representada pelo número 2. Perceba o seguinte, a velocidade nessa área de seção transversal está orientada nessa direção e sentido, formando um ângulo de 60 graus com o eixo x. Portanto, como eu estou analisando o movimento do volume de controle na direção do eixo x, eu preciso fazer a decomposição dessa velocidade na direção do eixo x. Representando essa velocidade por V2, lembrando que V2 é medida no referencial S', e fazendo a decomposição na direção do eixo x, você vai obter V2 vezes o cosseno de 60 graus. Muito bem? Agora, este termo multiplica ρ vezes o produto escalar da velocidade V2 com a área A em questão. A velocidade V2, eu reforço, está orientada nessa direção e sentido, e o versor n também, pois ele é um vetor unitário perpendicular ao elemento de área em questão, que aponta para fora do volume de controle. Logo, V2 e o versor n estão na mesma direção e sentido. Sendo assim, esse produto escalar traz uma contribuição positiva, conforme eu ilustro no quadro. E aqui nós temos simplesmente V2 vezes a área A. Perceba nesse cálculo que eu estou assumindo o quê? A área de seção transversal, tanto na entrada quanto na saída, são iguais a 0,003 metro quadrado. Muito bem? Agora, levando em consideração o fato de que tais velocidades
são medidas no referencial S', referencial que se move junto com o volume de controle, nós vamos obter, portanto, que o somatório, fazendo a varredura da superfície de controle de Vx' vezes ρ vezes V', produto escalar com a área A, nos dá que a velocidade V1 ela é dada por V menos U. Então, nós temos menos V menos U, que multiplica ρ vezes a área A, vezes V1 novamente, que é V menos U. Portanto, aqui aparece V menos U ao quadrado. Mais, aqui nós temos V2. Eu estou assumindo também que o módulo da velocidade V1 é igual ao módulo da velocidade V2. Estou desprezando o atrito existente entre a pá defletora e o líquido em questão. Sendo assim, V2 é igual a V1 em módulo, logo aparece aqui V menos U ao quadrado novamente, V2 ao quadrado, vezes ρ, vezes A, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Eu posso aqui ainda colocar em evidência todo este termo. Perceba aqui, menos V menos U elevado ao quadrado, que multiplica ρ vezes A, vai multiplicar. Então, nós temos aqui 1 menos meio. 1 menos meio é justamente meio, logo, esse somatório nos fornece este resultado. Muito bem? Observe, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora levar essa expressão na igualdade acima. Perceba, portanto, que menos V menos U ao quadrado, vou colocar meio aqui, então, menos meio, que multiplica V menos U ao quadrado vezes ρ vezes A é igual. Agora nós temos o negativo dessa integral. A aceleração, ela depende apenas do tempo t, portanto, eu posso retirá-la da integração. Logo, a gente obtém menos a aceleração na direção do eixo x, vezes a integral de ρ dv. Ρ dv é justamente a contribuição infinitesimal dm à massa total m. Portanto, eu estou aqui somando todas as contribuições infinitesimais de massa. Logo, nós vamos obter, ao fazer a varredura do volume de controle, a massa contida no volume de controle. Neste cálculo, eu vou assumir que a massa de água dentro do volume de controle é desprezível em comparação com a massa do carrinho com a pá defletora. Portanto, a massa contida no volume de controle é simplesmente a massa m. Muito bem? Logo, nós vamos obter que m, que multiplica a aceleração medida na direção do eixo x. Essa aceleração é dada pela taxa de variação da velocidade u com o tempo t. Muito bem? E isso é igual a 1 sobre 2 vezes ρ vezes A, que multiplica V menos U elevado ao quadrado. Perceba que nós temos pela frente uma equação diferencial separável para resolver. Sendo assim, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma: du sobre V menos U elevado ao quadrado, e isso é igual a ρ vezes A, ρ vezes A sobre 2 vezes m grande. Bom, do lado esquerdo eu vou assumir que o volume de controle parte do repouso, portanto eu vou integrar de 0 até um certo valor u. Aqui do lado direito nós temos ρ vezes A sobre 2m dt, muito bem, e portanto eu vou integrar do instante t igual a 0 até certo instante t.
Do lado esquerdo, eu vou utilizar a regra da substituição. Eu vou assumir que ômega é simplesmente V menos U. Portanto, d ômega é igual a menos du. Logo, aqui no rascunho, essa integral vai ficar da seguinte forma. Então, nós temos a integral de du, eu vou substituir por menos d ômega. V menos U é ômega e, portanto, aqui nós temos ômega ao quadrado. Logo, a gente tem o negativo da integral de ômega elevado a menos 2 em relação a ômega. Pela regra do expoente, a gente obtém ômega elevado a menos 1 sobre menos 1. Portanto, nós vamos obter simplesmente ômega elevado a menos 1, que é 1 sobre ômega, de um certo ômega 1 até um certo ômega 2. Retornando para a variável de integração original, a gente obtém 1 sobre V menos U de 0 até um certo valor de U, que eu represento simplesmente por U. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter, portanto, 1 sobre V menos U menos essa mesma fração quando U é igual a 0, portanto, menos 1 sobre V. Então, 1 sobre V menos U, menos 1 sobre V. E isso é igual. Do lado direito, a integral é fácil de ser resolvida. Rho, A e 2m são constantes, portanto, eu posso retirar da integração. Isso é igual a Rho vezes A sobre 2m. A integral em dt de 0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, é simplesmente t. Logo, nós vamos obter, do lado esquerdo, nós temos, portanto, v multiplicando v menos u. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. A gente obtém nesse cálculo v menos. Agora, ó, observe, nós vamos obter v menos u. Portanto, v, vamos colocar aqui o passo a passo. Então, v menos u. Logo, v menos v mais u. E, portanto, a gente obtém simplesmente no numerador u. Então, u sobre v que multiplica v menos u. E isso é igual a Rho a t sobre 2m grande. Muito bem? Eu vou inverter, vou elevar a menos 1 ambos os membros dessa igualdade. Com isso, a gente obtém v que multiplica v menos u, ou seja, v ao quadrado menos vu sobre u. Eu vou passar u multiplicando, então a gente obtém 2m sobre Rho vezes a vezes t vezes u. Menos v vezes u, eu vou jogar para lá somando. Então a gente obtém, já colocando u em evidência, u que multiplica 2m grande sobre Rho at, 2m grande sobre Rho at. Esse termo vai somando, portanto, mais v igual a v quadrado. Logo, nós vamos obter u que multiplica. Então, aqui nós temos 2m mais Rho at vezes v. Então, Rho at vezes v, tudo sobre Rho at. E isso é igual a v quadrado. Então, observe no quadro a expressão obtida até aqui. Isolando u, enfim, a gente obtém que u em função do tempo t é igual a Rho vezes a vezes v quadrado vezes t, Rho a v quadrado vezes t, sobre
2m grande mais ρAV vezes T. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora substituir os dados fornecidos. Ρ é igual a 999 kg por metro cúbico, a área A, 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro quadrado, a velocidade V, 35 metros por segundo e a massa m grande vale 75 quilos. Efetuando os cálculos, você pode confirmar o resultado depois, você vai encontrar que U em função de T é igual a 3.671,325T, o numerador, sobre 150 mais 104,895T, esse termo que eu aqui ilustro. Muito bem? Confirme esses resultados aí na sua casa. Vamos agora realizar, para finalizar o exercício, uma análise gráfica. No eixo vertical, eu coloco a velocidade U em função do tempo T e no eixo horizontal, o tempo T. Perceba o seguinte, quando T é igual a zero, a velocidade U é nula conforme era de se esperar. Agora note o seguinte, quando o tempo T é suficientemente grande, essa soma se torna aproximadamente igual a ρ vezes A vezes V vezes T. Portanto, U para um tempo suficientemente grande fica aproximadamente igual a ρAV² T sobre ρAVT. Simplificando os termos pertinentes, você fica apenas com a velocidade V. Logo, para um tempo suficientemente grande, a velocidade U tende a 35 metros por segundo. Portanto, a velocidade U aumenta com o passar do tempo T e a partir de um tempo suficientemente grande, o valor de U se aproxima da velocidade V de acordo com a expressão obtida. Observe no quadro, portanto, uma última vez, a expressão geral obtida, a análise gráfica realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.